Estamos de volta, pessoal. Vídeo número 2. Eu falei para vocês e estamos aqui com o Bruno Margato, gestor do Pátria. Tudo bom, né, Bruno? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Então vamos lá. Falamos do HGRU, vocês já viram aqui no canal, e agora a gente vai falar do HGLG e também do LVBI. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, ele saiu da gestão ali direta do LVBI e o Bruno também está. Ô Bruno, HGLG e LVBI, dois portfólios logísticos, né? E eu queria fazer a primeira pergunta. O mercado de logística finalmente está trazendo valores de aluguéis em patamares completamente diferentes. Então, acho que o momento de logística é muito interessante, né? Sim. Demorou, mas veio, né? Momento muito bom. Passados aí mais de 10 anos sem ganho real de locação. Esse último ano, principalmente, foi muito positivo para a indústria. Então, a indústria tem ganhado muito acima de inflação as renovatórias aí de locação. Isso é uma junção de duas coisas, né? Ela vem sempre de oferta e demanda. Então, você teve uma restrição de oferta passada, dado os níveis de CDI que a gente atingiu e agora volta a atingir. Então, você tem uma oferta mais restrita de galpão, com uma demanda muito grande que teve, obviamente, pós-pandemia e que continua. É uma demanda latente. E até o lado positivo dessa história é que, principalmente o ano passado, o que a gente viu foi um crescimento muito grande da demanda, não só do e-commerce. A demanda do ano passado ela não foi que vinha de 70% e-commerce, o ano passado foi por volta de 50%. Você teve um crescimento mesmo de outros players, principalmente indústria. Então a indústria ganhando tração, a indústria vinha performando muito bem, buscando novos espaços, melhoria de espaço, buscando qualidade de galpão, ou seja, tinha um flight to quality também. Mas obviamente agora com o DI voltando aí para casa de 15, 16, talvez isso breque um pouco esse movimento, coisa que a gente não viu ainda na ponta, tá? Então a ponta, na verdade, para a logística, ela continua muito positiva. A procura muito grande, nível de vacância recorde histórico, nunca chegamos aí nessa casa de entre 8% e 9% em várias regiões. Nas regiões mais ilíquidas, 1% de vacância, então algumas capitais do país tradando a quase zero de vacância. Então o que você tem mesmo é essa vantagem hoje competitiva muito forte de puxar aluguel. Haja visto que a gente já vem fazendo lá em Goiânia, a gente comprou um galpão recente, alugado a 19 de média, já estamos alugando a 26, isso em meses de distância, ou seja, o mercado de fato muito favorável e acontecendo. Tá? Isso é fato dado e vai continuar. A gente já vê Guarulhos alugando a 35, 40, a gente já vê São Bernardo, que é raio 30 também, pegando 30, 32, 35. Então regiões mais Barueri acima disso. Então a gente vê os mercados de fato ganhando tração em preço acima de inflação. Bom, Bruno, eu queria te perguntar também, agora mais especificamente do HGLG, uma questão que eu acho que é assim, vamos lá. Alguns investidores, eles esquecem que o HGLG pagava 78 centavos, chegou em 1,10 e ao longo de alguns semestres você fez rendimentos extraordinários importantes, né? E a memória acaba ficando mais curta. Então, como você fechou um ciclo dentro do fundo, que daqui a pouco eu quero até entrar um pouco nesse detalhe, você fechou um ciclo dentro do fundo, as pessoas estão sendo levadas a entender que esse 1,10 agora, poxa, o rendimento não está subindo, né? Mas eu gosto de dividir entre plantio e colheita, né? Então, você plantou muita coisa, colheu nesses últimos 2, 3 anos, os rendimentos vieram e agora você está plantando de novo. É isso aí. E eu queria que você explicasse primeiro essa mudança de patamar de rendimentos, a segurança que você está hoje nesse rendimento base de 1,10 e o que você está plantando, como é que isso pode ser colhido no futuro. Boa, é sempre bom lembrar para o investidor a história, né, do como a gente chegou. O fundo, ele há 3 anos atrás distribuía 0,78 e a gente subiu o rendimento para 1,10 direto, né, o que não é normal. Você subir 30, 40, 30 e poucos % o rendimento numa pernada só, nem tem sentido, né, porque o mercado imobiliário ele anda aos poucos. É que naquele momento a gente tinha feito algumas vendas a prazo, a gente tinha uma receita futura dada para perto de 2 anos, era uma venda lá de Americanas que a gente fez do galpão de Uberlândia, principalmente, mas tinham outras. E a gente achava que em 2 anos e pouco, a gente chegava no 1,10. Né? Então, dentro das nossas premissas mais otimistas, bom, a gente consegue aqui reinvestir esse dinheiro e chegava no 1,10, que já era uma premissa, vamos dizer assim, agressiva. E a gente conseguiu. Então, passado todo esse tempo, hoje,
semestre passado, e a gente já conseguiu, e a tendência é que esse ano também, hoje o fundo já gera uma renda recorrente de 1,10. Então, a gente não tem mais a preocupação de precisar gerar rendas extras para continuar distribuindo esse 1,10. Então, nosso plano lá de trás deu certo, chegamos lá e parte disso é até a rentabilidade do HGLG no tempo. Aí agora, obviamente, a gente vai olhar novos cenários, né? Então, a gente veio plantando aí nesses últimos 5 anos vários desenvolvimentos, tem alguns que a gente já entregou, tem 2 ainda, um que a gente entregou agora em dezembro, mas que não está no laudo do fundo, ou seja, não está no patrimônio, já está 54% alugado. Essas receitas ainda nem caíram, porque o imóvel acabou de ficar pronto, eu tenho 1, 2 meses de carência, alguns casos talvez mais, talvez não, mais. Então essa receita vai vir um pouco mais para frente. E tem Simões Filho, que é um galpão grande, né, representativo. Estamos falando de um negócio de 90 mil, que já é alugado para o Mercado Livre, que a gente fechou um BTS já com eles, que a gente entrega aí meados do ano, lá entre junho e julho. Então só esses 2 ganhos já são ganhos muito potenciais para o fundo, que deve levar o fundo para um patamar melhor, então, sim. Margato, então um outro ponto que eu acho que é importante de reforçar é a questão da gestão ativa. Você está trazendo uma gestão ativa agora para uma outra veia, né? Você está plantando através de desenvolvimento imobiliário. Isso é uma outra forma de também agregar valor. Agora o cotista ele tem que ter um pouquinho de paciência também, porque são ativos que ainda não estão gerando a sua renda na plenitude, ainda precisa ter uma parte do patrimônio do fundo que ainda precisa gerar essa renda. Então eu queria que você explicasse como essa outra veia da gestão ativa está sendo construída hoje no HGLG. Boa, é exatamente isso. Assim, a hora que tomou a decisão de desenvolver dentro do fundo, a gente já sabia que parte desse patrimônio não vai gerar renda nesse momento. Então o que eu tenho que fazer? Vender outros ativos, gerar outras receitas para cumprir esse buraco aqui que eu tenho no primeiro momento. Mas depois de pronto e alugado, eu tenho um negócio que vai dar um yield on cost na casa de 12%. Né? E não os caps que a gente costuma comprar 8, 8,5, 9, num cenário muito bom. Teve transações que saíram abaixo disso. Então, para você buscar esse nível de retorno muito maior, você tem que desenvolver. Né? E aí também olhando um pouco o ciclo, né? Tem momentos do ciclo que fazem muito sentido você desenvolver. Que foi um pouco de quando a gente tomou essa decisão, né? 2019. Os galpões estavam sendo vendidos a 3.500 metros naquela época. E para construir naquela época custava 2. Então você fala, eu consigo construir por 2 e está vendendo a 3,5, 4. Deixa eu comprar. Então. Não faz sentido eu comprar, porque eu tô tomando um puta risco. Terreno para construir, né? O negócio tá aqui. Né? Se esse negócio eu construo a 2 e vale 4 e é fácil, né? Não é um negócio óbvio, tem todas as complexidades, mas assim, é um ciclo menor, não é um prédio corporativo. Então esse negócio vai se ajustar. Então, cara, dado que vai se ajustar, não vou comprar mais, parei de comprar, vou vender. Foi quando a gente começou a vender e vou construir, porque eu vou pegar esse ciclo. E o fundo já tinha um porte para suportar isso. Né? Exatamente. Então aí é que a gente entrou nesse ciclo. Só que o duro é entrar nele, né? Porque aí eu tenho que ficar parte com aquele patrimônio, então eu tenho que gerar essa liquidez. Então você tem que fazer essa gestão meio que tudo ao mesmo tempo para de fato continuar gerando renda. E a hora que esse negócio fica pronto, ele vai te trazer todo esse upside. E esses ativos, além do upside de você estar recebendo mais cap, ou seja, mais receita, ele também tem uma base muito baixa, que eu paguei custo. E aqui que isso te traz? Te traz uma liquidez mais rápida. Então, por exemplo, no momento esse de mercado, eu posso pegar um ativo desse e vender. Por quê? Porque eu estou a custo. Então eu tenho espaço para vender. Se eu precisar dar um pênalti para ganhar liquidez e fazer outras coisas, eu tenho esse espaço. Não preciso fazer prejuízo. Porque eu estava a custo. O negócio a 12 de cap. É muito lucro ou lucro bom? Eu posso entregar um pouco de lucro para o futuro para eventualmente ganhar mais fazendo outra coisa no futuro também. Sim. Então esse tipo de decisão que se você não desenvolve, você não consegue ter. Então isso te traz na medida em que você tem parte do teu portfólio sendo desenvolvido. Perfeito. Também tem esse ganho. Perfeito. Margato, o Bolsoni ele não está mais na gestão do Pátria, não está mais na gestão do LVBI. E você assumiu a gestão do LVBI, né? Sim. E eu acho assim, primeiro, o mais importante é se você enxerga uma certa correlação no sentido de qualidade, de estrutura de capital do fundo, né? Então essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. E já emendando na segunda, falando de desafios, eu queria que você comentasse mais especificamente o ativo de Mauá, que eu acho que é o ativo que talvez traz mais preocupação no LVBI, e o que vocês estão endereçando lá para
para superar essa questão. Os portfólios são bem, assim, obviamente o HGLG é bem maior, já está desenvolvendo, ou seja, ele está mais maduro em termos de gestão, mas o LVBI, estrutura de capital praticamente zero de dívida, ou seja, um dos poucos fundos que não tem endividamento no patrimônio, super distribuído, ou seja, já tem um patrimônio grande, é um fundo de 2 bi, com vários ativos, ou seja, tem diversificação já, então são fundos já equiparáveis, vamos dizer assim, que tem suas similaridades. E aí agora o grande desafio hoje do fundo de fato é Mauá, né, o galpão que ficou vago aí por conta do dia, e a gente já está trabalhando a locação, o time da própria VBI já vinha trabalhando isso com afinco. A nossa chegada, né, a nossa junção só vai ajudar isso, porque é mais gente trabalhando em prol disso. A gente está tendo muita visita, a região é líquida, né? Mauá, aqui próximo de São Paulo, raio 30 praticamente. É uma região líquida que a gente vem tendo visita e a gente deve resolver esse problema. Não é o caso de uma obra de grande vulto, nada. Ali talvez alguma adaptação, alguma coisa que tem que ser feita, mas faz parte do negócio. Então, normal. Isso nada normal, nada o galpão é super bem concebido, bem localizado. Agora obviamente... região metropolitana, né? Então... agora obviamente atender a locação, óbvio que vai ter uma obra ou outra, como qualquer locação tem, ou qualquer não, mas 90% delas, e aí obviamente a gente vai adequando isso. Certo. Muito bem, então é isso. E assim, só para concluir mesmo, agora falando de mercado como um todo, como é que você está vendo a questão hoje das oportunidades gerais que vem surgindo, né? Só queria aproveitar essa sua presença aqui, que é algo que eu tenho dito muito, né? Eu falo que o mercado, quando ele está em alta, em euforia, as pessoas subestimam os riscos. E quando o mercado está embaixo, como a gente está vendo agora, as pessoas superestimam os riscos. Então a gente tem visto aí, acabamos de falar do HGRU no vídeo anterior, falamos agora do HGLG, do LVBI. Então são fundos que estruturalmente não têm riscos relevantes, são riscos normais de qualquer fundo, e negociando com descontos patrimoniais, os três, né? Os três negociando com desconto patrimonial. Como é que você avalia esse comportamento do investidor médio que a gente acaba tendo que conviver aqui no nosso dia a dia? Acho que o investidor de fundo imobiliário ainda busca muito a renda, né? E compara muito os retornos com a renda do yield fundo. Contra yield, né? E aí, obviamente, no momento de DI mais alto, você vai ter um DI acima da renda, porque o retorno de um fundo imobiliário, a gente já disse isso algumas vezes, ele não pode vir só da renda. Se você tem um fundo imobiliário que só te entregou renda, não te entregou ganho patrimonial, sai dele, porque você tomou um risco para ganhar ali algo como 12%, 13% ao ano, que é parte da renda, ou seja, vai ganhar a alocação ali na casa de 8%, 9% e vai ganhar o ganho patrimonial ao longo do tempo. O patrimônio desses fundos tem que subir. Embora senão, não linearmente, né? Mas não é linear, sobre ciclos imobiliários, mas se olhar 5, 10, 15, 20 anos, tem que subir. Se não subiu é porque alguma merda deu. Usando o português claro aqui. Então, assim, não deu, o teu retorno está errado. Você deveria vender aquele fundo. Então, o fundo ele já está dado para dar nessa casa. Tá? É o que entrega, inclusive, o HGLG, o HGRU nesse período. Se olhar 5, 10, 15 anos. Se você consegue comprar esse fundo com 10% de desconto ou mais, cara, você tem um momento único. Porque você vai ter um retorno. O DI não vai ficar muito tempo a 15%, porque senão aí você tem um outro problema muito mais grave. E aí até melhor que você esteja nesses fundos, talvez seu dinheiro vai estar mais protegido. Então desse lado é bom também. E aí com 10% de desconto, se você pegar 2 anos, esses 10% vira 5% ao ano. Mais os 12, 13, estamos falando de 18, 19, 20% de retorno. Num cenário base, sem ter ganhos extras. Sem contar o ganho... voltar para o normal. Então, assim, na minha visão, é uma oportunidade única, assim, num ativo com baixo risco, né? A questão é que é muito difícil hoje, aí sim agora para concluir, é que a grande maioria dos investidores de fundos imobiliários, eles começaram esses últimos 5 anos, 6 anos talvez. E muitos deles entraram justamente naquele momento de mais euforia de 2019 e depois eles estão experimentando um ciclo muito ruim. Aqui leia-se com calma, um ciclo muito ruim dentro desse contexto de que um fundo imobiliário ele tem um viés imobiliário e também financeiro. Sim. Então, nesse ciclo financeiro ruim, o imobiliário tá bom. Se você vê shoppings, por exemplo, estão vendendo mais do que vendiam antes da pandemia. Sim. Logística, a gente acabou de falar.
corporativo, por incrível que pareça, os aluguéis estão melhorando, alguns lugares a vacância também reduzindo. Renda urbana, então, nem se fala, os ganhos de capital surpreendentes, né? Sim. Mas, por outro lado, quando você coloca tudo, então a história está difícil de ser positiva justamente porque o recorte temporal é ruim. E como você tem uma massa crítica de investidores relevante neste recorte, a gente não consegue. A gente estava até falando aqui antes de começar a gravação, né, que o HGLG era menor há alguns 8, 9 anos atrás, era menor do que um fundo monativo, não é? 200 milhões. Exatamente, era um fundo de 200 milhões de reais. Então é só vocês olharem aí nos sites quantos fundos monativos que são maiores do que 200 milhões. Sim. Então em 8, 9 anos, o fundo saiu de 200 milhões para 5 bi. 5.200. 5.200, aumentou só 5 bi, né? Só 5 bi. Então, só que essa história dessas pessoas, ela está muito limitada num recorte temporal. Então isso que o Bruno acabou de falar é algo que a gente fala e explica, enfim, mas é algo que depende de ciclo, não tem como ficar fora disso. Sim, né? Não tem como. Mas o que eu posso dizer, e aí eu queria que você desse a sua opinião final, é que esses valores patrimoniais que a gente está vendo agora, ele tem uma margem de erro interessante, porque quando o mercado melhorar, quando você tiver uma nova reavaliação patrimonial, quando você tiver esses desenvolvimentos que vão se materializando, quando você tiver uma reavaliação patrimonial em um cenário de juros mais baixo, esse valor patrimonial tende a ser maior. Confere, não estamos prometendo nada a ninguém, nem temos essa capacidade aqui, mas é uma lógica matemática, né? É uma lógica completamente matemática, porque os laudos são feitos baseados em fluxos de caixa descontado. Que tem uma taxa de desconto. E a principal variável dessa história é a taxa de desconto. Que está estratosfericamente alta. E a referência da taxa de desconto é a NTN-B. Então, obviamente, como a NTN na casa dos patamares que a gente está nunca vistos, a taxa de desconto está muito alta. Quando a taxa de desconto está muito alta, o teu fluxo de caixa... A valor presente fica baixo. Fica menor, né? Então você tem um valor menor. Então vamos dizer assim, os laudos todos, eles estão super conservadores. Porque foi usado uma taxa de desconto alto para a indústria, né? Não só para o HGLG. Então a indústria como um todo, ela está subavaliada por uma questão matemática. Isso é um dado. Então, além disso, também tem se olhar os patrimônios, estão tudo com desconto sobre patrimonial. E descontado no E o próprio patrimonial está descontado. Então é um duplo desconto, não faz sentido nenhum, né? E aí, obviamente, é um pouco disso que a gente falou. E aí entra aquelas comparações, né? Que a pessoa vê o imóvel lá do bairro que ela mora que está subindo e ele olha para o fundo imobiliário que não está subindo e começa uma comparação aí desvirtua tudo, né? Não à toa a gente vendeu, o HGRU é prova disso, né? Não à toa a gente vendeu 40 ativos todos acima de laudo. Não é à toa, né? Como é que eu vendi tudo isso acima de laudo? Vendeu porque vale, né? Porque alguém pagou. E aí, obviamente, isso reflete um pouco desse cenário. Então, assim, olha o tamanho dos ganhos que tem pela frente num produto conservador. Esse é o fiel aqui dessa história. Você não está colocando teu dinheiro na bolsa, né? Num negócio que tem uma volatilidade enorme, que depende de fato de crescimento, não sei o quê. O mercado imobiliário, eles são ciclos, mas o ciclo atual ele é muito positivo. Então você está num momento ruim macroeconômico, mas o micro está muito bom. Logística, escritório, shopping, na sua generalidade, e é difícil acontecer isso, todos os mercados de real estate estão andando muito bem. Estão indo bem. No micro. E vão continuar indo bem. Assim, o galpão vai continuar alugando e vai continuar subindo o preço de locação. Porque com os DI a 15, você não vai ter oferta. Ninguém vai construir galpão. Então, como não tem oferta, vai ter aumento de preço. Escritório não tem oferta há um século. As companhias cresceram nos últimos anos, estão tomando espaço. Já está caindo e vai cair taxa de vacância e vai subir preço. Então, assim, de maneira geral, o micro é muito bom. Então, você também tem esse aliado. Você vai entrar num negócio que está descontado, que o laudo está descontado, o micro é muito bom e é defensivo. Sim. E as pessoas ficam aqui em cima assim, paga menos que o CDB. Poxa, aí tá bom, você vai ficar no CDB lá ganhando 15, mas esse 15 vai durar um ano, né? Aí tem nego comprando CDB de 7 anos bullet. Caraca, vai ficar 7 anos travado no CDB de um banco X. E para a gente concluir, se você quiser saber mais informações sobre os fundos do Pátria, você pode falar com o RI. A Bia está aqui. Qual que é o e-mail, Bia?
RE@patria.com. RE@patria.com. Então você pode mandar um e-mail lá, Bi, assisti a entrevista com o Margato e tô com essa dúvida. Pode ser também do LVBI, pode O ser Margato falou palavrão, pode reclamar lá com ela também. Pô, o Margato falou palavrão. RI.RE, corrigindo aqui, ó, RI.RE@patria.com. É só mandar sua dúvida. Pode mandar de qualquer fundo do Pátria. Qualquer fundo do Pátria, tá certo? Um. É isso aí. Isso aí, prazer de novo. Obrigado. Obrigado aí. Obrigado. Valeu. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, cotistas, né? São mais de 500 mil cotistas, a gente somar tudo aí, né? Então, é uma turma grande. Então, compartilhe com os amigos aí, deixe o seu like e também o seu comentário para a gente entender como é que estão as suas experiências investindo aí em fundos imobiliários. Grande abraço e até a próxima. Margato, obrigado. Bia, obrigado. Pátria, e até a próxima. Valeu.